Vou almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo, almoço com TF, modo de dizer, né? O segundo vídeo, que já é mais ou menos aqui a tarde com TF, nosso segundo conteúdo. Nesta quarta-feira, vamos conversar sobre um tema em relação ao elenco do Botafogo visando a temporada de 2023. Poucas mudanças acontecerão ano que vem, alguns jogadores ali estão com contratos até o final do ano, e você tem algumas situações que poderão acontecer. Ano que vem tem que ser a cereja no bolo. O Botafogo precisa contratar uma cerejinha no bolo para que a gente consiga ter um jogador decisivo. Algo que até o momento nós não temos nesta temporada 2022. Este aqui é o nosso Almoço com TF, que está em nome de Estrela Bet. Fezinha é muito bacana. Hoje o nosso rival joga pela Copa Libertadores. Se você quiser fazer aquela fezinha no Vélez, lá na Estrela Bet é o seu lugar. Você vai colocar ali, vai fazer o seu cadastro com o link que está aqui no nosso primeiro comentário ou com o QR Code aqui em cima e vai ali, a partir de R$1, fazer o seu depósito e a partir desse real também fazer a sua fezinha. Se você ainda não fez, tá dando mole. A Estrela Bet é parceira do canal do TF, eu recomendo e claro, vocês conhecem muito bem a Estrela Bet. Link aqui embaixo ou QR Code aqui em cima. Botafogo montou um elenco nesta temporada. É o elenco dos nossos sonhos? Não, mas você tem ali bons jogadores no time do Botafogo. Se a gente parar para analisar aqui, hoje o elenco do Botafogo é o seguinte. Vamos analisar então o elenco do Botafogo desta temporada e até mesmo planejando para a próxima, entrando naquilo que eu falei anteriormente, da cerejinha no bolo, né? De um jogador diferenciado que pode chegar para qual posição. O Botafogo tem 4 goleiros hoje aptos para a equipe A. Gatito Fernandes, Douglas Borges, Igor Gabriel e Lucas Perry. 2 são os arqueiros que a gente vê ali com potencial. E desses 4, apenas um tem a sua presença garantida para o ano que vem, que é Lucas Perry. Gatito Fernandes tem contrato terminando no final do ano, Douglas Borges também e Igor Gabriel a mesma coisa. O jovem goleiro, ele pertence ao CSA e o Botafogo tem que pagar uma quantia até o final desta temporada para que ele faça parte do plantel. Ele é bem avaliado internamente, o Botafogo deve fazer ali o direito, deve fazer por valer o direito de compra desse jogador. Douglas Borges é um goleiro encarado bem internamente por ser um jogador de grupo, todos gostam, mas está sendo também avaliado e o Gatito já tem ali algumas conversas para a sua renovação contratual. Se acontecer a lógica, Gatito Fernandes renova, Lucas Perry segue e o Gabriel é comprado, o Botafogo precisaria de mais um goleiro. Eu vejo que no começo do ano o Botafogo não precisa gastar com um goleiro do nível do Gatito, do Lucas Perry. Acho que daria uma oportunidade para testar o Perry. O que eu faria? Traria o Leandro do Sub-23 para a equipe principal e formaria ali os 4 goleiros. Para as laterais, o Botafogo tem, com contratos longos, Hugo, Rafael, Daniel Borges e Marçal. Saravia e Carlinhos, os contratos terminarão no final do ano. O lateral argentino está sendo avaliado e uma decisão sobre ali fazer alguma coisa para a permanência do jogador acontecerá ali bem próximo ao final do Campeonato Brasileiro. Carlinhos, ele está ali se recuperando de uma lesão no joelho e deve ficar apto para ir para alguns jogos nesta reta final, mas a tendência é que ele não tenha o contrato renovado. Saravia é uma incógnita ainda, a gente tem que entender o que o Botafogo pretende fazer com o lateral argentino. Indo para esse ponto, nós teríamos para o começo do ano Marçal e Hugo, Rafael e Daniel Borges. Contratar ou não novos laterais, TF? Eu tentaria ver a situação do Fábio, jogador do Nantes, irmão gêmeo do Rafael, que tem contrato até o final da temporada europeia. Se ele estiver jogando no Nantes, não tem como ele sair no período antes do final do seu contrato. Se ele não estiver jogando pelo Nantes, se ele não estiver ali sendo bem utilizado, eu tentaria conversar com a equipe francesa para ver se eu conseguiria uma liberação no começo do ano. E isso, claro, se o Rafael fizer parte ali dos planos do departamento de futebol, se for um jogador que o departamento de futebol queira. Por que eu apostaria apenas no Fábio? Porque ele faz as duas posições. Ele pode ser tanto um lateral direito e também um lateral esquerdo. Ele joga nas duas. Você teria um excelente jogador para cobrir as duas posições do elenco. Ele seria ali um reserva imediato, disputaria a posição com o Marçal e seria um reserva imediato para disputar a posição com seu irmão pela direita. O Botafogo ficaria resguardado
com um lateral que faz as duas e por um valor que não seria tão alto. Ao invés de contratar 2, você contrata um que resolva o seu problema. Pelo menos eu enxergo assim, não sei como o departamento de futebol funciona. Então seria a minha primeira contratação. No gol não contrataria ninguém e uma contratação aqui visando as laterais. Para a zaga, Joel Carli tem contrato até o final do ano, mas ele é encarado como líder no elenco. Todo mundo gosta do Carli, seu salário não é alto. Há possibilidade da renovação contratual. Canu tem contrato longo, Sampaio contrato longo, Cuesta renovou seu contrato até o final do ano que vem e Adrielson tem contrato longo. Canu é um jogador que a gente tem que entender o que vai acontecer com ele. Se o Botafogo pensa em mantê-lo no elenco ou talvez dê uma rodagem para o jogador na próxima temporada. Vamos entender isso só no ano que vem. Se a gente perder um zagueiro, aí sim tem que buscar um outro jogador para a defesa durante a pré-temporada. Mas você tem que avaliar a situação de Joel Carli e Canu. Carli não vai jogar muito por causa dos seus problemas físicos. E ainda você tem o Lucas Mezenga, que fez algumas partidas e está na equipe sub-23. De repente, ano que vem, o técnico Luiz Castro, que se tiver à frente do Botafogo, ele suba com esse atleta para ele fazer parte do elenco principal. Tem que esperar a situação do Canu. Se o Canu se acontecer uma saída do Canu, você buscaria um outro zagueiro no elenco. Então aqui, a zaga, não dá pra gente avaliar o que o Botafogo pode fazer. Indo agora para os volantes. O Botafogo tem o Kaique, que está machucado, mas tem contrato longo. Del Piage tem contrato longo. Tietê contrato longo. E Danilo Barbosa contrato longo. E já tem um jogador contratado, que é o Marlon Freitas, que é um dos principais volantes do Campeonato Brasileiro. Inicialmente, acho que não precisa contratar um volante com a chegada do Marlon Freitas. Del Piage perdeu espaço. Não sabemos o que vão fazer com ele. Será que podem emprestá-lo? Será que o Botafogo pode tentar fazer uma negociação com o volante? Existe essa possibilidade pela perda de espaço que aconteceu com o Romildo. Kaique vai voltar de contusão, estava ganhando espaço, mas agora a gente tem que entender o que vai acontecer com ele depois da sua lesão. Inicialmente eu acredito que ele seja utilizado e, claro, tem a contratação do Marlon Freitas. O Patrick de Paula aqui na listagem do Botafogo não é colocado como volante, sim como jogador mais à frente. Nós temos o Piazon com contrato até o meio do ano, de empréstimo, né, no caso. O Lucas Fernandes com contrato de empréstimo até o meio do ano com obrigatoriedade de compra. Eduardo com contrato longo. Jefinho com contrato longo. Luiz Henrique com contrato de empréstimo até o meio do ano e o Botafogo com algumas obrigatoriedades a respeito desse jogador. Jacob Montes, esse aqui a gente não conta muito porque é um atleta que a gente não vê com um perfil, pelo menos momentâneo, para vestir a nossa camisa. E o Gabriel Pires também com contrato até o meio do ano. Esses jogadores aqui começarão a temporada de 23. A gente tem que avaliar momento a momento. O Piazon, será que vai valer a pena renovar o contrato no meio do ano? Pelo que ele mostrou até o momento, não. Lucas Fernandes, Botafogo muito provavelmente deve comprar esse atleta porque ele vai atingir os 70% de jogos. Se eu não me engano, é o número de partidas que ele tem que atuar para o Botafogo adquirir esse atleta. Então ele está bem próximo de ser contratado. Eduardo tem contrato longo. Luiz Henrique também, no seu vínculo ali, tem metas muito fáceis de elas serem atingidas para ele ser contratado. Mas é uma posição, depois eu vou falar juntando ao ataque, que o Botafogo precisa de uma cerejinha no bolo. Para o ataque, nós temos o Diego Gonçalves, que nesse ano ficou praticamente toda a temporada no DM. Vitor Sá com contrato longo. Matheus Nascimento está em vias de fato para finalizar o seu contrato, né, a sua renovação contratual. Vinícius Lopes está aqui, mas já está no Molenbeek da Bélgica, vai para a equipe belga do John Textor, então não faz parte do elenco. Sauer, DM, deve voltar ali no final de setembro, não tem como avaliar o Sauer, mas ele tem contrato longo com o Botafogo. Tiquinho Soares vai fazer a sua estreia contra o Fortaleza, tem contrato longo, é a esperança de gols do Botafogo. E Júnior Santos tem vínculo até o final do ano, tem ali algumas situações, já está em teu passe fixado, caso o Botafogo queira permanecer. Pegando o meio e o ataque, na minha humilde opinião, são as posições que o Botafogo tem que contratar jogadores com características de definição, de decisão, jogadores decisivos. A ponta direita hoje é uma posição que o Botafogo tem uma carência no seu elenco. Precisa de um ponta mais agressivo, aquele ponta que consiga chegar ali, driblar 3, driblar 4 e fazer um gol. O Botafogo fez boas jogadas domingo com o Vitor Sá, mas na hora de tirar os 10 não tirava. O Botafogo precisa de um jogador que tire o 10. Jefinho é esse jogador agressivo, que consegue partir para cima, mas ainda é muito jovenzinho. É um jogador com pouca experiência, com pouca rodagem. Tem muito a crescer. Então o Botafogo, na minha opinião, tem que contratar 2 jogadores para essas posições um pouco mais à frente. Avaliando o elenco todo, da maneira que eu avaliei aqui para vocês, a gente chega em um denominador comum.
O Botafogo precisa de poucas contratações, de poucos jogadores para eles chegarem e jogarem. A gente tem um elenco ali já montado, jogadores já estarão jogando juntos, já conhecerão a mecânica. Eu lembrei um ex-técnico do Botafogo que falava isso, mas já conhecerão o que é o Botafogo, o que é a torcida, o que é a pressão. Se você tiver poucas baixas, você contrata pouco e contratações pontuais, como eu mostrei aqui. O Botafogo para 23 dá para ter uma cerejinha no bolo, dá para investir talvez pesado em uma peça, pagando um salário alto, aquele jogador para chegar e jogar. Não precisa mais contratar a baciada. Comentem aqui, eu quero saber se vocês concordam com a minha análise do elenco e eu também quero que vocês façam aqui as suas análises, o que vocês acham. O Botafogo deve contratar para essas posições que eu coloquei? Acham que realmente falta aquela cerejinha no bolo, já que o elenco é positivo? Comentem aqui. E antes que você fale assim, Tef, você tá viajando, né? O Botafogo tá brigando ali embaixo e você já tá planejando 2023. Queridos, o planejamento começa bem antes do final da temporada. Vocês querem que o Botafogo pense na montagem do elenco para o ano que vem só depois que acabar o Campeonato Brasileiro? Aí vamos ficar na xepa? Não. Jogadores já estão sendo mapeados, contratações já estão sendo mapeadas, saídas já estão sendo planejadas. Tudo já começou visando a próxima temporada. Então tudo isso que eu falei aqui, tudo isso que eu fiz, certamente, internamente, o departamento de futebol está fazendo doses assim cavalares. As avaliações já estão rolando. Isso é muito normal que aconteça no futebol. Tamo juntos, fogo neles. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu, gente. Beijo, amo vocês. Mais 2 vídeos aqui. Desculpem o horário do vídeo, mas eu tive um problema aqui na gravação. Eu gravei, o vídeo ficou sem áudio, tive que gravar de novo, por isso que ele entrou esse horário. Iria entrar 1h30 da tarde hoje, o nosso almoço com o TF. Vai entrar próximo às 3 horas. Desculpem-me. Mas, infelizmente, às vezes o computador dá problemas. Valeu, fui!